Saudações, este é o Assunto de Trabalhador, seu podcast jurídico, idealizado pela Vicência Advocacia com apoio do Instituto Edésio Passos. Hoje recebemos aqui a doutora Fernanda Valério, que é advogada, diretora da Jovem Advocacia da OAB Paraná, pós-graduada em Direito Previdenciário e Processual Previdenciário pela PUC Paraná, MBA em Planejamento, Gestão e Contabilidade Tributária pela Universidade Positivo, coordenadora do IEPREV no Paraná, membra do Instituto dos Advogados do Paraná. Doutora Valéria, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. Sua saudação inicial e já respondendo a primeira pergunta, quem é Fernanda Valério? Claro que por detrás do currículo. Obrigada, Ronilson. Eu que agradeço o convite para estar aqui conversando com vocês, com os trabalhadores. Realmente é uma honra dividir um pouco do conhecimento. Bom, eu sou uma advogada que atuo exclusivamente no direito previdenciário. Desde o início da minha faculdade, eu já fui trabalhar num escritório especializado nessa área, então nunca tive dúvidas da minha área de atuação. Eu realmente sou uma apaixonada por esse âmbito do direito. Acho que com essa forma de atuação nós conseguimos fazer justiça, entregar para o segurado, para o trabalhador, o resultado de uma vida toda de dedicação. E como você leu aí no currículo, né, eu tenho uma formação, né, nessa especialidade e também tenho um cargo voluntário na OAB do Paraná, cuidando das pautas da Jovem Advocacia, aqueles advogados que estão ali no início da carreira, que têm até 5 anos de formação. Certo, obrigado. Você está escutando Assunto de Trabalhador. Hoje, o nosso assunto é a digitalização do INSS. Ele veio para facilitar a vida do trabalhador ou veio para dificultar, doutora Valéria? Olha, essa realmente é uma pergunta, né, que todo mundo acho que se faz no dia a dia. A tecnologia ela vem ajudando o INSS em muitos âmbitos e é necessário que exista essa adequação. Antes de responder a tua pergunta, né, eu fui até fazer uma pesquisa sobre o que nós deveríamos levar em conta para chegar a essa decisão. Se agora essa virtualização, essa digitalização do INSS tem ajudado o trabalhador. Na última pesquisa que o IBGE divulgou sobre a alfabetização no Brasil, diz que as pessoas com mais de 60 anos estão cada vez mais longe da alfabetização. 16% da população brasileira idosa é analfabeta. Também, e isso foi divulgado no ano passado, uma pesquisa realizada em 2022. E mesmo no ano passado, foram feitas várias pesquisas, como sempre o IBGE faz, para fazer uma avaliação das pessoas que têm acesso à internet no Brasil. A população idosa também tem menos acesso à internet. Em 2023, nos últimos 3 meses do ano, 23 milhões de brasileiros não tiveram acesso à internet. Então, há uma ideia, eu creio que a intenção do governo, de fato, é facilitar a vida do trabalhador, é alcançar o maior número de pessoas possível, porque essa digitalização, essa virtualização do INSS hoje quer dizer que cada trabalhador tem uma agência do INSS na mão quando ele tem um celular, quando ele tem um computador. Mas a população idosa, que hoje é a maior destinatária dos serviços e benefícios que o INSS entrega, não tem essa facilidade para ter o acesso a essa informação. Aquilo que para uma pessoa mais jovem, para aquela pessoa que nasceu na era da internet, aquela pessoa que hoje está ativa, é algo muito familiar, né? Os ícones do celular. Hoje, a maioria da tela do telefone não tem nenhum ícone. Se você balançar o teu celular, é um comando para ele. Se você jogar ele para cima, é outro comando. Se você arrastar o seu celular, é outro comando. Mas uma pessoa idosa, ela foi criada colocando algo na tomada, clicando aquele ícone do ligar e desligar, hoje é um verde e um vermelho. Uma pessoa idosa não compreende essa linguagem. Então, nem sempre essa digitalização, essa virtualização vai facilitar a vida dessa pessoa. Porque por mais que o INSS coloque tudo em uma linguagem um pouco mais facilitada, as telas desse programa, ele é mais coloridinho, uma comunicação um pouco mais facilitada para a população, ela não chega mesmo, porque nós verificamos no escritório quando atendemos, quando passamos as informações para os segurados, para os clientes, enfim, nós verificamos essa dificuldade. O próprio fato de quando ele dá um comando, né, e ainda a internet não respondeu, ele já perde um pouco a paciência, ele fala, meu Deus, não
rodou, não girou, não foi. Ele não vê que o ícone está girando e aquilo significa que o site está carregando. Então, esse diálogo está complicado. Muitas pessoas não leem, elas são analfabetas, né? E elas também são analfabetas funcionais. Aquelas que têm informação, eventualmente, podem não conseguir se comunicar. Outras não têm nem acesso a essa internet. Então, eu entendo, né, da minha leitura, que o INSS, ele quer, o governo, né, federal, que é responsável pela autarquia INSS, ele quis facilitar, ele quer essa intenção, mas eu entendo que ele ainda não chegou lá, porque em muitas desses clicar automaticamente em avançar, continuar, o cliente, o segurado, o trabalhador, ele não entende que ele está fazendo um ato administrativo, algo que vai ter reflexos no mundo jurídico. E, eventualmente, ele está abrindo mão de direitos, ele está dizendo sim quando ele deveria dizer não, dizendo não quando ele deveria dizer sim. Então, muitas vezes, ele não consegue entender a amplitude das ações que ele está fazendo no mundo virtual. Por isso, eu entendo que ainda hoje, essa entrega ela não é completa, porque há um ruído nessa comunicação com o trabalhador. Certo, excelente, doutora. Gostaria aqui de já tornar público, né, parabenizar a sua atuação perante a OAB, perante a Jovem Advocacia, e lembrar o trabalhador que hoje o assunto é digitalização do INSS. Pois bem, doutora, aproveitando toda essa dificuldade, principalmente esses dados, né, de que toda essa população, principalmente idosa, não tem acesso à internet, não tem acesso aos sistemas adequados, já passamos à próxima pergunta. Qual que é a melhor forma do trabalhador, do aposentado, daquele pensionista não cair em golpes? Né? Que é muito, infelizmente, é muito... rotineiro até. Rotineiro, exatamente. Infelizmente. Porque enquanto muitos trabalhadores não têm esse acesso todo, muitas pessoas com má intenção têm amplo acesso, né? Estão lá todos os dias criando novos golpes para, enfim, acessar esse trabalhador. Acredito que a pessoa manter a sua conta no sistema virtual, hoje que é o gov.br, essa plataforma em que o meu INSS está inserida, acho que é muito importante que todo trabalhador mantenha essa plataforma atualizada, seu aplicativo atualizado, com todas as possibilidades de segurança que ele entrega hoje. A leitura facial, a biometria quando possível, a senha, não passar para ninguém a senha, manter essa senha guardada, se possível apenas na memória, né? A gente sabe que hoje são senhas em todos os lugares, então isso é muito difícil. Não passar informação para alguém que às vezes liga. O INSS ele não liga, ele não manda WhatsApp, ele não pede por SMS foto, informação, nenhum tipo de dado pessoal, né? Então, o que o INSS entrega hoje está dentro do aplicativo Meu INSS ou pela ligação ao telefone 135. E todas essas ligações, elas geram protocolo. É sempre importante o trabalhador anotar o número desse protocolo, porque ele vai poder, eventualmente, se acontecer uma fraude no benefício dele, usando o nome dele, os dados dele, ele poderá impugnar essa fraude com base em algum número de protocolo que ele já tenha. Então, ele deve guardar atualizado o seu aplicativo, ter uma senha ali que ele pode até eventualmente, rotineiramente modificar e não passar nenhuma informação por telefone, por WhatsApp, por SMS. Também ele não deve clicar em nenhum link que chegou por alguns SMS ou pelo WhatsApp, em grupos do WhatsApp. Não ligue, não clique nesses links, né? Normalmente, as pessoas mal intencionadas, elas vão usar toda uma capa, ao invés de um super-herói, de um vilão, né? Que vai ficar muito parecida com o rosto do INSS. Então, vai ser um ícone que lembra muito o ícone da Previdência Social. Vai ser um telefone, não é 135, é o 531. Né? Tudo comunica muito as informações da Previdência Social. Então, antes de qualquer atitude, é importante a pessoa conversar com o advogado da confiança, buscar no próprio site do INSS informações atualizadas. Atualmente, o INSS tem feito muito esse trabalho de passar as informações. Então, muitas dúvidas que você tem, você pesquisa no Google e vai aparecer o site da Previdência Social com a resposta, né? Então, é importante ele
buscar a fonte, né, originária ali da informação. Se a pessoa já tem um advogado que está cuidando do processo, tanto administrativo quanto judicial, ligar para esse advogado, ir pessoalmente até o escritório desse advogado, porque também tem acontecido esse que nós chamamos do golpe do falso advogado, né? A OAB do Paraná busca, junto à Polícia Federal, solucionar isso. Nós já recebemos até mesmo os delegados que estão atuando nesses processos, essas fraudes que têm acontecido, e eles dizem que cada dia os golpes ficam mais sofisticados. Então, quando a Polícia Federal descobre como um criminoso trabalha, eles já construíram uma nova forma de fazer o golpe. E aí tem aquela máxima, né? Quando a bênção é demais, até o santo desconfia, não é algo parecido com isso? Não existe fórmula mágica para nada na nossa vida. Não existe almoço de graça, não existe nada. Então, né, todas as coisas, as benfeitorias, aquelas grandes notícias, vamos olhar com cautela, sempre ter um pouquinho de cautela, porque eventualmente isso pode ser ali um campo minado e o segurado acaba passando as suas informações, concordando com algo que seria um golpe, na verdade. Exatamente. Quando a esmola é demais, o santo santo desconfia. é isso, eu aqui modifiquei um pouco. Exatamente. Você está escutando Assunto de Trabalhador, hoje falando sobre a digitalização do INSS com a doutora Fernanda Valério. Siga as nossas redes sociais da Vicência Advocacia e do Instituto Edésio Passos. Aproveitando, doutora, que nós comentávamos anteriormente, inclusive houve uma atualização quanto à questão da instrução referente à questão do desconto de associações. Queria que a doutora comentasse um pouquinho e se eventualmente, creio eu que dentro do próprio meu INSS tu consegue bloquear esse tipo de situação. Isso, nós tivemos uma recente alteração no mês passado. O INSS ele publicou uma instrução normativa e a partir de agora, para que as associações possam fazer o desconto diretamente no contra-cheque ali do segurado, essa associação vai precisar fazer um acordo de cooperação técnica com o INSS e assinar um contrato com a Dataprev, porque ali nós temos uma passagem de dados, assim, vamos dizer, né? Então, a INSS tem essa preocupação de guardar os dados do trabalhador, embora ele seja apenas realmente um lugar de passagem para essa contribuição, porque a contribuição é destinada a uma associação mesmo, não é ao INSS. Então, para que o segurado ele concorde com esse desconto, ele vai ter que assinar um formulário padrão ali dentro do meu INSS, vai colocar sua assinatura eletrônica e também a biometria. Muitos segurados não têm a possibilidade da biometria, então eles vão ter que fazer isso diretamente na associação, no sindicato, em que ele tem o interesse de fazer esse desconto. Há um limite para esse desconto que possa acontecer diretamente ali pelo INSS, que é de 1% do teto da Previdência, então algo ali acho que R$ 77, R$ 78. Aquela contribuição que ultrapassar esse valor, ela vai ter que ser requerida pela instituição de um outro modo, ou por meio de um depósito, ou por meio de um boleto. Então, para que essa associação queira fazer esse desconto diretamente do INSS, a partir do mês passado, ela necessita fazer esse acordo. Algumas instituições já têm, a notícia que o INSS vinculou aqui, 29 instituições têm já esse acordo, então algumas pessoas já começam a verificar ali esse desconto. Os novos benefícios que são concedidos, a contar de 180 dias, eles já estarão bloqueados. E sucessivamente os benefícios estarão bloqueados para esse desconto. Então, daqui a 180 dias, sempre o segurado vai ter que autorizar esse desconto. Se ele verificar que ele tem ali um desconto que ele não concorda, ele pode ir no próprio meu INSS fazer ali em novo requerimento uma solicitação de suspensão, cancelamento de mensalidade. E aí ele vai ter esse cancelamento realizado. Algumas instituições já fazem isso, né, já faziam anteriormente, então isso será mantido. Com o passar do tempo, as instituições todas vão ter que se adequar. Esse prazo de 180 dias justamente para essas instituições se adequarem, fazerem esse acordo, porque com esse acordo realizado, o INSS ele vai realmente fazer um mapeamento dessas instituições. Nós sabemos que muitas fraudes também acontecem dessa maneira. As instituições captam os dados dos segurados e elas
fazem ali tiram R$ 50, R$ 30, R$ 20. O segurado não nota. Até que um dia ele vai olhar que Associação do Norte do Paraná desconto do INSS. E na verdade essa associação não é uma associação que trabalha para o trabalhador, né? Que ela não tem essa função social de preservar os direitos do trabalhador e do segurado do INSS. Então ela não tem realmente essa função social resguardada por esse acordo. Então isso realmente vai poder ser suspenso, né? Então é uma forma, eu acredito que essa nova modalidade de deixar tudo aqui mais desenhado pelo INSS é para trazer mais tranquilidade e para que realmente o INSS pode ter certeza que aquele desconto que está sendo realizado, ele está indo para uma instituição que vai defender os interesses daquele trabalhador, um sindicato ou uma associação. Excelente, doutora. Lembrando o trabalhador que também tem a opção de bloqueio de empréstimos dentro do meu INSS, que também é outro ramo que também há muitas fraudes, né, doutora? Infelizmente, temos rotineiramente essas fraudes. Muitas vezes elas não são fraudes, assim, vamos colocar juridicamente falando, mas talvez a abordagem que algumas instituições bancárias fazem sejam fraudulentas, porque quando nós vamos verificar no processo, numa demanda judicial, nós verificamos que, de fato, o segurado aprovou aquele empréstimo. Acontece que, eventualmente, em muitos casos, o segurado não tinha possibilidade jurídica de realizar aquele empréstimo, ele vai, na realidade, entrar num autoendividamento, né? Então, por conta disso, esses empréstimos, eles podem ser até mesmo bloqueados, cancelados via judicial, né? No caso de ficar configurado que ele já tinha o seu patrimônio comprometido e que aquele valor de empréstimo está ultrapassando o limite legal. Então, realmente, existem casos em que a abordagem é fraudulenta, mas o segurado concordou com aquele empréstimo, ele pode discutir isso judicialmente, e existem outros casos em que realmente uma instituição financeira coloca um crédito ali para o segurado, ou uma abordagem mais até violenta de alguma instituição que realmente aborda o segurado, engana o segurado, e ele acaba passando seus dados e concordando com aquele empréstimo. Excelente. Você está escutando o podcast Assunto do Trabalhador, o seu guia jurídico. Doutora, quanto à questão do auxílio-doença, como que o trabalhador pode realizar o pedido no aplicativo? Gostaria que comentasse um pouquinho, esclarecesse um pouquinho para o nosso trabalhador. Tá ok. Se o trabalhador for hoje acessar o aplicativo, talvez ele não vai encontrar mais o termo ali auxílio-doença, porque após a reforma da Previdência, nós tivemos uma mudança nessa nomenclatura, porque o auxílio-doença, que assim era chamado, hoje passa a se chamar benefício por incapacidade temporária. Ele é para aquele segurado que não tem condições de exercer a sua atividade laborativa por 15 dias consecutivos. E nós temos também um benefício por incapacidade permanente, que ele não é para sempre. O permanente é enquanto durar uma incapacidade por um longo prazo para qualquer atividade e também para atividade que mantém, né, a qualidade de vida do segurado. Então, hoje, tudo é realizado ou pelo telefone 135 ou pelo aplicativo do Meu INSS, que está lá dentro do gov.br, a senha é a mesma. Então, o segurado vai acessar em novo requerimento ou requerer benefício por incapacidade e vai seguir o passo a passo. Ele vai primeiro atualizar o seu cadastro, vai deixar ali atualizado o seu endereço, o seu telefone, isso é muito importante, o e-mail, porque toda a comunicação vai acontecer pelo próprio aplicativo, né? Então ele tem que deixar tudo atualizado e ele vai anexar também o seu atestado, no caso do benefício por incapacidade temporária, um atestado que diga que ele tem que ficar afastado por mais de 15 dias da sua atividade laborativa. Ele vai ter que ter também o carimbo do médico, a CID incapacitante e também a assinatura desse profissional. É interessante que esse atestado ele esteja legível, então que o segurado ele faça foto em um horário ou numa iluminação, uma iluminação que não comprometa, porque muitas vezes faz a sombra do objeto, do celular, da máquina de fotos, então ele tem que cuidar com essa imagem para ficar tudo bem legível, porque as letras dos médicos, com todo respeito a esse excelente profissional, elas não são legíveis naturalmente, né? Então nós temos que ajudar ali o outro médico perito que vai avaliar esse documento. E pode acontecer de apenas com avaliação médica o benefício ser deferido.
Se não for o caso, ele vai ter que passar por uma perícia, vai aparecer ali, logo que ele finalizar o requerimento, um agendamento de uma perícia com o endereço mais próximo da residência dele, que já está cadastrada no INSS, para ele se submeter à avaliação pericial. Em alguns casos, o segurado ele recebe o benefício e ele nota que ele ainda não tem condições de voltar ao trabalho. Então, o próprio médico dele fala: olha, você ainda não pode voltar a trabalhar. Então, ele pode fazer o pedido de prorrogação 15 dias antes da data final, porque quando ele faz o requerimento já se tem uma data de alta programada. 15 dias antes, ele acessa novamente o sistema e ele faz um pedido ali, volta em requerer benefício por incapacidade, pedir prorrogação. No outro dia ele pode avaliar, ele pode voltar ali para verificar qual que foi o resultado. O sistema diz que às 20 horas já vai ter um resultado, mas eu sempre oriento os clientes a voltar no outro dia, porque eventualmente pode demorar um pouquinho e cria, às vezes, uma expectativa, enfim. Então, normalmente nós olhamos 24 horas depois para verificar qual que foi o resultado. Esse pagamento ele é realizado em uma conta em que o próprio INSS cria para o segurado, em uma agência de um banco que é conveniado com o INSS, um endereço próximo à casa do trabalhador, a casa que está cadastrada ali no sistema. Então é bem interessante que ele atualize o seu cadastro pessoal, seus dados pessoais, porque eventualmente pode acontecer de que, por exemplo, se ele se mudou, ele morava lá em Ponta Grossa, agora mora em Curitiba, não atualizou o sistema, o benefício vai ser concedido em uma agência bancária lá próxima, aí ele vai ter um pouquinho mais de entraves para começar a receber o benefício tempestivamente. Certo. É importante frisar para o trabalhador que não é necessário ter uma conta corrente para recebimento desse auxílio, né, doutora? Exatamente. O INSS mesmo vai criar essa conta, o banco, né, que ele tem convênio, vai criar essa conta que quando o benefício encerrar também vai ser encerrada, né? Então ele vai poder fazer tudo naquele banco conveniado. Hoje, como está um pouco mais célere até essa própria concessão, quando o segurado chega, nem tem um cartão físico pronto, eventualmente. Então, ele vai chegar no banco, ele vai olhar no sistema, ali no aplicativo do Meu INSS, ou vai ligar para 135, ele vai ter a informação do endereço da agência bancária. Ele vai chegar lá, eventualmente, no primeiro saque, o cartão ainda não vai estar pronto, mas o crédito já vai estar disponível na conta dele. Né? No próprio Meu INSS, ele pode acessar ali, na primeira tela ali já vai ter o histórico de créditos, e ali vai ter a partir de qual dia ele pode ir no banco. Então, eu sempre também oriento a ir no dia seguinte. Se ele diz dia 5, vai no dia 6, porque nunca ouvi reclamações de que não estivesse lá no dia o crédito. Mas eu acho que como tem muitas filas, algo que também mexe um pouco com o psicológico do trabalhador. Eu sempre oriento, pelo menos no escritório, os meus clientes a irem no dia seguinte ali da data, mas são raros os casos em que acontece algum problema ali. Muito feedback que nós temos é que tudo está certinho depositado. Às vezes é uma rubrica, alguma questão que vai vir no outro mês por um complemento positivo que o INSS chama. Então, é algo que o INSS faz rotineiramente. Embora ele tenha um grande número de processos e procedimentos, hoje o INSS é o maior réu do Brasil, ele assim consegue ainda assim fazer bastante concessões e respostas razoáveis, né, dentro de um prazo razoável. Quando o trabalhador, ele, enfim, não consegue esse benefício, ele pode recorrer para a via judicial também, se for o caso. Excelente. Lembrando, você, trabalhador, mesmo sofrendo a questão do assédio que um banco, uma agência pode fazer contra você, você tem direito, sim, a ter essa conta para recebimento do benefício sem despesas. Caso você opte pela uma conta corrente, você fique ciente que, eventualmente, se esse benefício se encerrar, você tem que ir lá e encerrar esta conta corrente e, obviamente, se tiver empréstimo, se estiver usando cheque especial, você tem que pagar, porque, infelizmente, já vi casos, doutora, que o segurado não se ateve a isso e tem dívidas grandes, né? Infelizmente. Fica as taxas ali, eventualmente, né? Exatamente. É realmente um cuidado, sim. Necessário cuidar quanto a isso. Quanto à questão do auxílio-doença, retomando um pouquinho a questão do auxílio-doença, é importante destacar para o trabalhador carteira assinada que a partir do 16º dia que ele tem obrigação de fazer o pedido para o INSS. Os 15 primeiros dias, a empresa tem a obrigação de pagamento.
Eu tive um atestado que acumulou 8 dias e depois mais 8 dias. Se for dentro de 60 dias, vai somar isso dali. É importantíssimo. É obrigação do trabalhador, a partir do 16º dia, fazer toda essa tramitação que a doutora Fernanda comentou anteriormente. Importante, a empresa, o RH vai fazer e tal. Tudo bem, o RH pode fazer, mas a responsabilidade é tua, você tem que acompanhar. Então, a partir do 16º dia, não antes, tu tem que encaminhar. Sim. É legal também, se pudesse apenas fazer uma parte, claro, que o trabalhador ele realmente tem essa comunicação aproximada com o RH. Houve a concessão do benefício, já envia também aquele resultado para o RH, porque ele vai ter a data da cessação, o RH já sabe, para evitar um abandono do trabalho, qualquer coisa nesse sentido. Então, às vezes, o segurado fica tão aliviado que conseguiu o benefício por incapacidade e esquece de avisar o RH. Então, é interessante avisar o RH, enviar a carta de concessão do benefício, porque ali vai ter a data da cessação, quantos dias o benefício vai durar, e aí todo mundo fica tranquilo, não tem problema para ninguém. Exatamente, importantíssima essa sua lembrança, doutora. Quanto àquele trabalhador da agricultura familiar, é necessário esclarecer que daí não entra no caso no 16º dia, desde o primeiro dia. No entanto, alertar para o trabalhador, infelizmente já vi casos, doutora, que o trabalhador rural. Foi muito engraçado até que uma trabalhadora essa semana esteve no meu escritório e comentou assim, mas o médico perito do INSS falou que eu não tenho aqui o direito porque eu estou sem contribuir há tanto tempo, mas eu tenho as notas. É importantíssimo o trabalhador saber que o médico perito deve analisar a questão da incapacidade, certo? Quanto às questões das notas, é importantíssimo o trabalhador estar devidamente orientado e informado que, para o trabalhador da agricultura familiar, lá a hora que você vai fazer toda essa tramitação, você já tem que mandar junto os outros documentos, que vai ser documento da terra, documento do INCRA, documento da autodeclaração do trabalhador rural, né? Além dos documentos médicos. Muitas vezes a gente assiste, já vi inúmeras situações, o trabalhador vai lá e manda só o documento médico. Mas como é que o INSS vai saber que ele é agricultor familiar? Não tem o CNIS, né? Já entrando para essa parte do CNIS, né? Que é toda a vida ativa do trabalhador, o que é esse CNIS, doutora? E quais as outras formas, além dos dados constantes do INSS, que o trabalhador pode usar, utilizar para contagem da sua aposentadoria ou, eventualmente, para uma pensão? Então, o famoso CNIS significa o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Ele é a base de dados que o INSS usa a partir das informações que são enviadas pelas empresas, pela Receita Federal, pelo próprio trabalhador, pelo segurado. Ele tem esse histórico, né? Como se fosse um dossiê, a vida do trabalhador. Esse cadastro, ele é, vamos dizer, consideravelmente recente. Então, ele não é de uma confiabilidade plena. Claro que as pessoas mais jovens que entram agora numa era já digital, que tem a sua carteira de trabalho digital, tudo mais, há uma possibilidade de maior fidedignidade, maior verdade nessa base de dados. Mas os trabalhadores mais idosos, ou até, vamos colocar ali de uma meia-vida, né, um jovem adulto, ele pode ter outras fontes, né, desses dados. Eventualmente, a pessoa que serviu o exército, essa informação pode não estar ali. Pode ser que esteja, pode ser que não. Então, ele vai ter que ter uma certidão do Exército demonstrando que ele serviu o Exército e isso vai ser computado para ele para tempo de contribuição. Uma pessoa que teve um trabalho rural, isso também não estará ali se for o segurado especial. Se for um trabalhador rural com carteira assinada, pode ser que esteja ali também, porque a obrigação tributária de informar a Receita Federal os vínculos é da empresa, né? Então, muitas pessoas têm lá os seus vínculos antigos que não constam nesse cadastro. Só que hoje esse cadastro é a base que o INSS usa para conceder os benefícios e serviços. Então, é importante que todo trabalhador tenha essa base de dados atualizada. Então, se o trabalhador verifica
comparando a sua carteira de trabalho e a sua base de dados, e olha, não aparece aqui no cadastro do INSS o meu primeiro vínculo, o meu segundo vínculo. O que que ele deve saber? Que quando ele for pedir aposentadoria, ou ele pode já antecipar essa prova, ele pode pedir uma atualização do CNIS, ele vai digitalizar a sua carteira de trabalho para que um servidor manualmente anexe essas informações. No momento da aposentadoria também, vai chegar um determinado formulário ali que ele vai ter que preencher, que é informar cada vínculo. Então, ele vai olhar a carteira de trabalho, os carnês de contribuição que ele fez ao longo da vida, aquele carnê laranja, e vai olhar, aqui consta data de saída, data de entrada do vínculo, data de saída. Então, ele precisa verificar se tudo aparece no CNIS e aí dizer que os dados são verdadeiros. Se os dados, faltou aqui um vínculo, ele vai anotar manualmente e vai em seguida dizer que os dados são verdadeiros, vai prosseguir com o seu pedido. Então, o trabalhador pode, então, anexar os documentos rurais. Então, ele mesmo vai ser esses documentos. Não existe na lei um rol taxativo. A lei tem vários exemplos de documentos que ele pode apresentar para comprovar a atividade rural. Então, vão ser documentos originais e contemporâneos à atividade rural. Isso é importante. É um documento em que ele não quis dizer que ele era um trabalhador rural. Então, por exemplo, quando ele estava lá na certidão de casamento, quando ele foi casar, ele queria casar. Ele não queria provar que ele era trabalhador rural, mas ele disse, eu sou um trabalhador rural. Então, esse é um ótimo documento. Quando ele foi atendido por um médico num hospital rural, ele não queria provar que ele era trabalhador rural, ele queria um atendimento médico, mas ele, ao declarar a profissão, disse que era trabalhador rural, que era agricultor, né? Então, isso é ótimo. Quando ele foi fazer o batizado do filho, ele queria batizar o seu filho. Então, os documentos, as provas boas, né, são aqueles documentos originais e contemporâneos. Todo momento na vida em que o trabalhador, ele disse que era um trabalhador rural. Ele pode também, por exemplo, apresentar o certidão de reservista, ele pode apresentar as carteiras de trabalho, as guias da Previdência Social, uma reclamatória trabalhista também, que ele processou a empresa e ainda não está lá no CNIS. Então, tudo que diz respeito à vida dele, ele deve apresentar. É importante também para aqueles trabalhadores que já tiveram um exercício de uma atividade no exterior. Também ele vai ter um lugar específico ali no sistema do INSS para fazer os seus requerimentos de aposentadoria, porque há uma necessidade de uma comunicação com a sociedade, a Associação de Seguridade Social, em que esse trabalhador se vinculou no exterior, se for o caso. Às vezes é um caso de Brasil mesmo, mas ele ainda continua com o vínculo aqui, mas está prestando serviço no exterior, então isso é muito importante. É importante também o trabalhador verificar, eu acho assim, né, como tudo na internet um dia está e o outro dia de repente não está, eu acho que é bacana, de tempos em tempos, ele salvar em uma pastinha, imprimir ou salvar no seu drive pessoal, tanto a sua carteira de trabalho digital, quanto o seu CNIS. Eu acho interessante. Vamos dizer assim que nós não desconfiamos do governo, mas que nós não confiamos na internet. Então, acho que é bem interessante, de tempos em tempos, o segurado imprimir o seu CNIS. Se ele já tem impressos antigos, não joga fora. Não joga fora nada. Tem um documento que está lá na carteira de trabalho grampeado. Um documento está normalmente caindo os pedaços com marca de café, com uma pata de um cachorro, com um risco do segurado que ele fez. Aquele documento, muitas vezes, ele vai comprovar que toda a contribuição que está no Cadastro Nacional de Informações Sociais é daquele segurado. Então, tudo que é documento físico que ele tinha antigo, ele deve manter. E também agora alguns documentos, para ter a confiabilidade desses dados. Não jogar a carteira de trabalho fora. O que acontece muitas vezes? A pessoa tem uma carteira de trabalho e o INSS lá antigamente criou para ele o número do PIS, o número do PASEP. Aí ele tem uma carteira nova, copiar e colar os documentos, copiar e colar não, recadastrar os dados, e ele joga a carteira antiga, né? Só que, às vezes, tinha lá atrás aquele um papelzinho com o carimbo, com a data que ele optou pelo PIS e prova que aquelas contribuições são dele. Né? Aí ele foi um dia ser procurador de alguém no INSS, um familiar que estava doente. O servidor estava com preguiça de pesquisar se ele já tinha outro número de CNIS, outro número de NIT, perdão, que é o número individual do trabalhador, número de inscrição do trabalhador, perdão, e cria um outro número para ele. Um outro dia ele, eu vou agora, não tenho mais carteira de trabalho, eu vou começar a pagar o INSS, porque eu quero me aposentar jovem. Ele começa a pagar e ele cria um outro número de inscrição. Então, essa pessoa, ele tem vários números de inscrição.
perante o INSS. Ele tem o número do PIS, o número do NIT, o número do PASEF, que é tudo o mesmo número, mas são vários números. E as contribuições, elas são destinadas para cada número. Quando esse cliente vai aposentar, ele leva um susto, porque ele olha o CNIS e fala, meu Deus, mas eu não contribuí só esse pouquinho aqui. Porque, eventualmente, está vinculado ao CPF dele apenas um número. Então, ele tem que anelar essas contribuições, esses números de inscrição. Ele tem que provar que aquele número da primeira carteira de trabalho é dele, que o da segunda carteira de trabalho também é dele. As carteiras mais modernas, elas têm aquela parte emplastificada que tem ali o número do NIT. Então, ele tem que dizer que é a mesma pessoa. E é importante ele manter aquele papelzinho antigo que está grampeado lá na última página da carteira, porque esse número tem o nome da mãe, tem a data de nascimento, tem o número de inscrição. E muitas vezes, ao fazer esse cadastro do trabalhador, o servidor não preenche todos os dados. E quando faz um segundo número, também não preenche. Então, não se vinculam. Se um servidor do INSS preenchesse toda a base de dados correta, o segundo também preenchesse, o sistema automaticamente ia dizer, é a mesma pessoa, porque tem o mesmo número de CPF, a mesma data de nascimento e o nome da mãe. Salvo os homônimos realmente, né, que terão problema de ter que provar que são pessoas distintas com o mesmo nome, as outras pessoas apresentando o nome da mãe, a data de nascimento, o número de CPF, aí não terá problema nenhum. Excelente. Deixa eu te contar que eu tinha dois NIT. Eu tenho 3. E não tô com carteira amarela. Pois é. É realmente, porque quando eu comecei a atuar no Previdenciário, no INSS, cadastraram um número para mim. E acho que o servidor olhou e falou, essa pessoa é muito nova para ter o número de NIT, eu já tinha um, né? Então, realmente é importante mantermos os dados atualizados, porque cada vez mais essa digitalização vai ser um comportamento natural do sistema. Ele vai identificar todos os dados que o segurado tem e o segurado vai dar enter, 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 vai dizer sim, sim, e vai sair uma aposentadoria. Né? Então é importante que essa base de dados esteja atualizada para que essa aposentadoria seja correta, porque senão o segurado vai ter que pedir uma revisão, né? E aí realmente ele não vai ter o melhor benefício naquele dia que ele requerer. Excelente. É de se destacar também que o que mais ocorre, o que mais nós ouvimos lá em Pato Branco, é que aquele trabalhador, eu joguei fora aquelas notas. Minha esposa fez uma limpeza, tocou fogo lá naquele monte de papel antigo, mas é importantíssimo, né? Guardar, Sim. deixar guardado, e realmente. E há também muita coisa que o trabalhador deve ficar esperto, quanto à questão da baixa, né? No próprio NIT, né? No próprio CNIS, tem muitos que não tem, só tem a admissão, mas a demissão não tem. Exato, sim. Como o sistema ali usa todas as informações que estão no CNIS, e se tiver um vínculo ali com uma anotação de entrada sem anotação de saída, embora a responsabilidade por essa informação seja da empresa, o segurado pode ficar prejudicado. Se ele apresentar a carteira de trabalho, que é uma carteira de trabalho original, com as datas em ordem cronológica, sem índices de rasura e nenhuma adulteração nessa carteira, essa carteira vai valer como uma prova plena. A não ser que o INSS faça alguma impugnação, olha, você falsificou, aí o INSS vai ter que provar que o segurado falsificou. Mas se essa carteira de trabalho ela está ali bonitinha, né, sem nenhuma adulteração, ela vai ser uma prova do vínculo e o servidor vai poder colocar a data de saída. Né? Que hoje essa responsabilidade acaba sendo entregue para o trabalhador, que ao pedir a sua aposentadoria vai entrar e colocar a data de saída e vai dizer, são verdadeiras essas informações. Ele não pode também mentir uma data de saída. Ele tem que olhar a carteira de trabalho e colocar essa data de saída ali. Ele vai colocar que as informações são verdadeiras, porque quando ele clica nesse ícone, ele está dizendo, eu posso responder um processo criminal se eu falsificar essa informação, e ele vai dar o seguimento à aposentadoria. Normalmente esse processo vai passar por um ser humano, né, por um servidor do INSS, que vai realmente olhar a carteira de trabalho e vai dizer que aquela informação é fidedigna. Mas pode acontecer de que essa concessão aconteça por um robô, pela inteligência artificial, que encontrou ali um benefício para o segurado e concede aquele benefício. Então é muito importante que ele mantenha esses documentos e analise o seu CNIS, ou entregue a um advogado de sua confiança, especialista no direito previdenciário, para analisar, será que tem todos os salários de contribuição? Será que tem a data de saída? Será que tem anotação de atividade especial? Será que tem todos os vínculos? Porque o INSS vai utilizar essa base de dados para conceder o benefício.
Excelente, doutora. Você está escutando o assunto do trabalhador, hoje com a doutora Fernanda Valério, sobre a digitalização do INSS, veio para facilitar a vida do trabalhador. Não está no script aqui, mas agora me ocorreu lembrar o trabalhador, que é uma informação muito importante, quanto à questão pós-reforma daquele trabalhador que, digamos, trabalhou 15 dias ou menos dias, 5 dias, teve admissão lá dia 5 de um determinado mês, por exemplo, 5 de abril teve a demissão, e aquela contribuição dele naquele determinado mês foi abaixo do salário mínimo. Pós-reforma não se conta mais Sim. isso, né, doutora? Exatamente. Antes da reforma, as contribuições realizadas abaixo do salário mínimo também necessitavam ser complementadas quando elas eram realizadas pelo próprio segurado, quando ele era a pessoa obrigada a recolher, ou seja, o contribuinte individual, o empresário. No caso de um vínculo com anotação em carteira de trabalho, ele realmente tinha aquela contribuição computada no momento do cálculo do valor do benefício integralmente, ou no salário mínimo, quando ela estivesse abaixo. Após a reforma da Previdência, quando há contribuição abaixo do salário mínimo, para que aquilo seja computado, o segurado pode ou somar duas contribuições que chegam ao salário mínimo, ou fazer a complementação. Existe uma guia específica para fazer a complementação, um código específico que não me ocorre agora, talvez depois nós possamos passar para os trabalhadores aqui numa edição. Ele tem que então colocar aquela guia específica para que essa contribuição seja computada, né? Então, no ano seguinte, a contribuição, ele já precisa fazer a validação dessa contribuição para que ela seja computada como um mês de contribuição. Lembrar você, trabalhador, que tem, por exemplo, meio período, ocorre muitas vezes, né? Sim. De você estar ganhando um valor abaixo do salário mínimo, você tem que realizar essa complementação para que depois você considere para a sua aposentadoria. Extremamente necessário hoje em Sim. dia é um planejamento previdenciário, né, Sim, doutor? isso é importante até não somente para aposentadoria, mas numas situações de maiores urgências. Por exemplo, no benefício por incapacidade temporária, um caso de pensão por morte também, né? Então é importante que o segurado mantenha a sua vida atualizada se ele tiver dependentes, tiver um companheiro, uma companheira, filhos, porque aí realmente ele tem uma preocupação maior de deixar a possibilidade de um benefício de pensão. Então, para a aposentadoria, claro que é uma preocupação, mas como é um procedimento de um longo prazo, talvez nós consigamos em alguma medida regularizar, mas para as urgências, por uma carência, para pensão por morte, para provar mesmo a qualidade de segurado, pode ficar um pouquinho mais complicado para quem não tem toda essa base de dados atualizada. Excelente. Doutora, para concluir, o trabalhador, a trabalhadora, eles podem confiar naquela contagem da aposentadoria que tem no meu INSS? Por enquanto, não, porque, embora, né, há todo esse esforço do governo federal em estar atualizado, como eu contei aqui antes, nós conversamos antes, essa base de dados ela não é absolutamente atualizada, porque nela faltam alguns dados, então eu não posso confiar. Saiu ali uma simulação, mas quando você vai verificar, aquele vínculo que no CNIS estava sem a data de saída não foi computado. Então, ela não é confiável por conta dessas ausências da informação. Para os segurados novos, aquelas pessoas que estão entrando agora no sistema, né? Isso, quando eles forem fazer, talvez realmente seja correta. Hoje, ela ainda não é confiável. Eu não sei você, doutor Ronilson, raramente eu faço uso dessa simulação. Eu realmente sempre conto que o cliente me conta uma história, os documentos dele me contam outra história, o Cadastro Nacional de Informações me conta outra história, eu tenho que bater no liquidificador e tirar uma aposentadoria. Então, ainda não é confiável, mas eu acredito que se todas as pessoas que fazem parte desse processo, as empresas, né, os regimes próprios de previdência, o próprio INSS, informarem corretamente dentro do prazo essas informações, um dia poderemos confiar. Exatamente. Eu questionei até porque muitos trabalhadores chegam ali com Com a impresso, né, com a simulação. simulação, tá ok aqui, ou tal coisa. Eu falei, calma, vamos verificar, vamos analisar, Sim, vamos realmente botar no programa para verificar toda a situação e tem esses N detalhes, né? Mais uma vez, muito obrigado, doutora Fernanda imagina. Valério, pela sua excelente explanação e sua conclusão final.
Imagina, eu agradeço a oportunidade, foi uma honra realmente falar com você. Olha, Ronilson, eu acredito muito no sistema de previdência que nós temos no Brasil. Embora, depois da reforma, até muitas instituições bancárias começaram cada vez mais a querer vender os planos de previdência complementar, dizer para os trabalhadores que eles vão se aposentar somente com 100 anos e tal. eh, eu acredito ainda no sistema, porque nós temos várias fontes de financiamento desse sistema e porque o brasileiro ele não tem a cultura de buscar a sua própria previdência. Então, se nós não tivéssemos esse sistema obrigatório, muitas pessoas hoje dependeriam muito mais da assistência da sua família, de terceiros e do próprio governo. Então, eu acredito que cada um de nós, né, tem a possibilidade hoje de ter esse sistema, que é um sistema obrigatório, que é um sistema que entrega bastante benefícios se nós compararmos com qualquer outro sistema de previdência complementar. Então é importante que cada segurado cuide realmente da sua vida contributiva enquanto ela é jovem, como você falou ali do planejamento previdenciário. A previdência só se torna um problema para o idoso quando ele não cuidou daquela previdência quando ele era jovem. Então é muito importante o segurado se planejar para uma aposentadoria, mesmo que pareça, nossa, eu só vou me aposentar com 65, com 70 anos e tal. O tempo passa muito rápido e acontecem também os imprevistos da nossa vida. A doença, um acidente, a morte. Então nós temos que falar desses assuntos que não gostamos naturalmente de falar, mas eles são necessários. Então prevenir é muito importante, cuidar do seu futuro é muito importante para si e para os seus dependentes. Então, acho que, mesmo que seja um sistema hoje que recebe muitas críticas, eu ainda acredito nesse sistema, eu acho que ele tem bastante fontes de custeio e entrega bastante benefício se nós comparássemos a qualquer outro sistema de previdência. Excelente. Você escutou o assunto de trabalhador. A digitalização do INSS veio para facilitar a vida do trabalhador com a doutora Fernanda Valéria. Um grande abraço.